Doutor Júlio, seja muito bem-vindo à nossa live Elsevier. Vou contar um pouquinho da nossa história da Elsevier, que todo mundo conhece a Elsevier como a editora do Seu Bota, do Gaiton, do Moore, nossos livros de cabeceira na faculdade. Mas hoje a Elsevier é muito mais que isso. Hoje a gente é uma empresa de tecnologia e a gente leva soluções digitais para nós, profissionais da saúde. Para ajudar no nosso diagnóstico, no nosso prognóstico, no tratamento das nossas doenças. E aí, devido a essa pandemia que a gente está neste momento, né, surgiu a ideia das pílulas Elsevier, que é o que a gente está fazendo toda quinta-feira, às 17h30, eu e mais um profissional da saúde ou algum profissional que tenha algo a ver com isso, né, com a pandemia que a gente está vivendo, com o Covid-19, entram aqui para levar informações para os profissionais da saúde. Para todo mundo, já vou falar novamente, eu sou Vanessa, eu sou enfermeira formada pela Unifesp, fiz mestrado em neurocirurgia pela Unifesp, hoje eu sou gestora de conteúdo na Elsevier, também estou fazendo doutorado agora em cardiologia pela Unifesp também, e eu sou gestora em saúde, em conteúdo lá na Elsevier. Sou responsável pelas plataformas virtuais, tento fazer um manejamento de o que está faltando no mercado, o que a gente pode suprir com os profissionais, faço revisão científica, também faço as palestras, dou suporte a vendas, é isso que eu faço lá, e sou a primeira enfermeira que entrou na Elsevier, a primeira profissional da saúde contratada da Elsevier, né? E queria te dar boas-vindas novamente, doutor Júlio, por aceitar nosso pedido, né? A neurologia agora está entrando, está super em cima assim, do Covid, porque agora começaram a aparecer outras patologias relacionadas. E eu queria só que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer mais. Perfeito, eu sou Júlio César, eu sou formado pela PUC de São Paulo, formado em neurologia pela USP, com especialização também pela USP em distúrbio de movimento e também atuo na área de cefaleia. Tá? Sou coordenador clínico do Hospital Municipal do Campo Limpo, da parte de neurologia, e atuo em grandes hospitais, como o Hospital Albert Einstein e alguns outros da rede. Tá? Muito bem. E hoje a gente vai falar então sobre Covid-19 e as doenças neurológicas. Para quem quiser, o Dr. Júlio entrou pelo site da clínica dele, né, pelo Instagram da clínica dele, pode seguir ele lá. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas aqui, vocês podem mandar para ele ou pode mandar no perfil da Elsevier Brasil. Lembrando também que lá, vocês clicando lá no link da Elsevier Brasil, aparece todas as plataformas que a gente tem e a gente está com o Centro de Informações sobre o Covid-19, que é atualizado todos os dias com informações que são gratuitas para todo o público. Então não deixa de seguir a gente lá e a gente tenta colocar notícias diariamente para vocês. Então, eu sempre começo minha live, doutor Júlio, falando como é que está o Covid-19 hoje, né? E de ontem para hoje, a gente teve o maior número de mortes aqui no Brasil, a gente teve 615 mortes, né? A gente já tinha até conversado um pouquinho antes, parece que estamos no pico da doença, né? O que está acontecendo, mas falando no geral, a gente tem quase 4 milhões no mundo inteiro de Covid-19. Os Estados Unidos lideram o ranking, mas eles também são o país que mais testam, né, a população, longe da gente, né? Eles têm 1.245.000 casos. E o Brasil hoje a gente está completando 127.655 casos e um total de mortes de 8.609 pacientes. A gente ocupa o 9º lugar com mais casos no mundo, né, no momento. E para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta. A gente vai falar então sobre as doenças neurológicas, né, só para enfatizar quem está entrando agora. Me diz uma coisa, a Covid-19 tem causado danos neurológicos nos pacientes infectados com vírus? Infelizmente, essa doença está sendo muito traiçoeira, né? A cada dia que passa, a gente vai aprendendo com ela. A gente vai aprendendo a história natural dela dia a dia. No começo dos casos, a gente chegou a pensar que o sistema nervoso central e periférico seria um santuário, que ele não seria cometido pelo Covid. Mas logo que começaram a passar os primeiros meses, a gente já percebeu que isso não era verdade. Lá da China já começaram a ver os primeiros relatos de pacientes com sintomas neurológicos, seja mais periféricos, seja mais simples, sejam mais graves. E conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que sim, há uma relação
entre o coronavírus, né, a Covid-19, e afecções do sistema nervoso central e periférico. Tá? Algumas vezes o que chama atenção para a gente é que isso não tem muita relação com a gravidade dos sintomas respiratórios, o que é mais um fator de alarme para a gente. Mas sim, a gente tem muita afecção do sistema nervoso central e periférico pelo coronavírus. A gente tem uma análisezinha lá de Wuhan, logo no comecinho de março, já avaliando uma série de mais ou menos 205 pacientes, aproximadamente 30% deles, para facilitar assim, até 36%, 35% dos pacientes vão apresentar algum sintoma neurológico. Nossa, é muita gente! É gente pra caramba, passando desde confusão mental, até por alterações de sensibilidade, olfato, até para casos mais graves, como AVC, crises convulsivas. Então, assim, é uma doença de muita relevância para o neurologista. O neurologista tem que estar atento aos sinais precoces para poder intervir de maneira mais efetiva. Não só para tratar o paciente, como também para se proteger. Isso é uma coisa que a gente teve visto que o pessoal achava que os sintomas neurológicos não aconteciam e acabava atendendo pacientes que, sem a preparação necessária, acabavam se contaminando. Né? Então, assim, todo sinal de alerta é pouco para a gente abordar esse tipo de paciente. Teve a Camila que, desculpa, esquece minha solicitação. Eu falei, tem uma Camila querendo entrar. A gente põe ao vivo aqui se quiser, viu? Não tem problema, não. A gente... Qualquer tipo de pergunta aí, fica tranquilo. E assim, na sua prática clínica, assim, por você ficar lá no Campo Limpo, o que você tem visto mais? E assim, como começou a acontecer isso? Porque de repente começou, né? Acontecer. Primeiro eram os problemas cardiológicos, né? Tem então uma perguntinha aqui, são sintomas transitórios ou são sequelas, né? Já assim, responde na sequência. Mas é assim, primeiro foram os problemas respiratórios, né, que apareceram, aí a gente começou a ver que tinha algo cardiológico aparecendo, aí um pessoal começou a desenvolver insuficiência renal, e agora veio a preocupação com a parte neurológica, né? O que você tem mais atendido, assim? Como a gente viu no começo, no primeiro momento, todo mundo pensava que era uma infecção de via aérea superior, descendo para pulmão depois, assim, complicando. Mas logo no começo, algumas coisas já intrigavam a gente, principalmente o quê? A perda de sensibilidade de cheiro e de gosto, né? A hiposmia, a hipogeusia, que chamava muito atenção desde o começo. Isso podia acontecer, acontece num resfriado, numa rinite, mas a velocidade com que isso acontecia de maneira muito súbita nos pacientes acometidos pelo Covid. E a maneira como ele ficava durante um tempão, mesmo depois da resolução do quadro, começou a ligar o sinal de alerta para a gente que, opa, peraí, essa doença não é tão restritiva às vias aéreas, não. A gente pode ter um acometimento em outros lugares, né? Esse é o primeiro ponto que chamou a atenção. Alguns outros pontos, alguns pacientes começaram a apresentar fraqueza, né? Fraqueza muscular ao longo da doença. A gente pensou, opa, isso pode ser algum acometimento mais sistêmico. E aí, quando começou a ter alguns relatos de síndrome de Guillain-Barré, né, uma polineuropatia, né, uma lesão de nervos, e principalmente quando a gente começou a ver acidentes vasculares cerebrais, seja isquêmicos ou seja hemorrágicos, em pacientes que tinham um pulmão comprometido, aí o link ficou cada vez mais evidente, foi chamando a atenção, e às vezes até a gente foi voltando atrás e vendo que esse paciente apresentava outros sintomas característicos, não? E a gente não conseguia perceber. Sim, sim. E aí, respondendo a pergunta da Fernanda da Cal aqui, são sintomas transitórios ou são sequelas? E a resposta depende do acometimento. Como eu disse para vocês, assim, ele pode acometer diversos locais do sistema nervoso central e periférico. O que o pessoal está querendo perguntar geralmente se é transitório ou não, é da perda de cheiro, que todo mundo me pergunta, doutor, perdi a sensibilidade para cheiro, vai voltar ou não? A resposta é volta, aparentemente. Algumas pessoas levam um pouquinho mais de tempo, mas de 30 a 60 dias isso volta, tá? Ela vem numa 30 a 60 dias? Nossa, tá ficando... Não, isso volta antes. A gente fala que até 30, 60 dias é para isso voltar, tá? Se não voltar, a gente tem que fazer uma investigação de imagem para ver se não teve nenhuma lesão permanente. Em compensação, pode falar, desculpe. Não, eu só queria saber se isso já dá no começo ou se dá depois. Porque eu tive uma paciente, né, um relato de uma paciente aqui semana passada, que ela falou que para ela só veio quando ela foi para casa, 14 dias depois, que ela ficou em UTI, desaturou, tudo mais, não foi entubada, mas ela desaturou e ela falou que só veio ao final. Mas eu vejo outros relatos de muitas pessoas falando que é logo no começo. Como é que tem sido isso? Os critérios do coronavírus para pensar nessa alteração de sensibilidade para cheiro e para gosto como um sintoma mais precoce. Tá? O que a gente mais percebe é que às vezes o paciente não tem nem febre. E aí, poxa, do nada, parei de sentir cheiro. Você vai testar esses pacientes, eles são Covid positivo. Então, a gente sabe, a gente tem alguns sintomas mais precoces, são decorrentes muito provavelmente da
infecção viral, e a hiposmia, a hipogeusia é um deles. E a gente tem os sinais mais tardios, talvez não relacionados ao próprio vírus, mas mais relacionados à atividade inflamatória que o vírus causa. E aí a gente vai vendo encefalites, e principalmente o que a gente mais tem medo é o acidente vascular, o AVC, que a gente tem visto acontecer. E tem acontecido muito AVC no pessoal, porque isso estava no meu roteiro aqui para te perguntar, que o pessoal queria saber. Esse é um problema que está sendo muito grande. Assim, a gente começou a perceber que o perfil dos pacientes que a gente atendia no hospital, né, trocando ideias com colegas e outros serviços, estava vendo pacientes que não tinham aqueles fatores de risco. Né? O normal do AVC é aquele vovozinho, dislipidêmico, hipertenso, aquela síndrome metabólica completa. E daqui a pouco a gente começou a ver que pacientes mais novos, sem fatores de risco, começavam a ter uns AVCs, e principalmente uns AVCs grandes, que não é o comum para essa faixa etária. Isso levantou uma bola para a gente observar o que estava acontecendo. A gente viu que o paciente tinha uma lesão pulmonar, né? E ele tinha evoluído assim a uma história pregressa de uma síndrome respiratória, e passado algum tempo, isso é uma coisa muito importante. Às vezes não é junto com a síndrome respiratória, é posterior. Ele faz uma gripe, faz alguma coisa, e depois ele aparece no pronto-socorro com um AVC super grande. Né? Isso chamou muita gente a atenção para a gente ligar um red light para poder investigar esses pacientes de uma maneira mais adequada. Então, assim, um AVC grande fora da faixa etária. E por que você acha que o AVC tem... até tem uma pergunta aqui sobre o que eu ia perguntar. Por quais mecanismos a infecção viral levaria ao AVC? Qual é a cascata bioquímica disso? O que está acontecendo para levar ao AVC? O que vocês têm achado? Eu sei que não tem estudos ainda, mas sobre sua prática clínica e o que vocês têm conversado e discutido, né? Sobre então, o que a gente começa a perceber, o que a gente vai discutir nos nossos grupos? Que a gente tem o coronavírus, é uma infecção mais ou menos simples. O problema é por ser uma infecção muito nova, né, um vírus que ninguém estava acostumado, a resposta imunológica que algumas pessoas montam para combater esse vírus acaba causando mais dano que o próprio vírus. Então é por isso que a gente tem uma fase aguda da doença, que é a infecção viral, pode dar uma pneumonia, hiposmia, então os outros sintomas respiratórios, falta de ar. E depois de um determinado momento, esse cara, ele vai bem, ele piora, e depois do 7º, 10º dia, ele piora muito. A gente não entendia o porquê. E você vai ver, esse paciente acaba fazendo microtrombos no coração, microtrombos no rim, né? Por isso a gente tinha esses marcadores de lesão, tanto endocárdica, quanto lesão renal, tanto quanto lesão cerebral. Então, o que a gente acha? Que, de alguma maneira, esse vírus expõe endotélio, né? Falando um pouquinho mais técnico para quem... Não, fica à vontade. E acaba acarretando numa CIVD, uma coagulação intravascular disseminada, né? Isso faz com que você aumente muito a tua capacidade de coagulação. E você faz trombo, ou seja, obstrui o fluxo sanguíneo tanto do coração, causando infartos, arritmias, essas outras coisas, como em rim, evoluindo para diálise. Era muito comum o paciente de UTI, o colega intensivista, falar assim pra gente, cara, o paciente não está chocado, não está usando droga vasativa e o rim dele só piora, o que está acontecendo? A gente demorou um pouquinho para perceber isso, porque a gente não é autorizado a fazer muita autópsia nesses pacientes, pela questão infecciosa. Os poucos casos que conseguiram abrir, conseguiram ver, eles começaram a observar que tinha essa obstrução de circulação. E aí, quando você começa a fazer esses trombos na cabeça, isso fecha o diagnóstico. Então, assim, mostra realmente que o corpo tem uma tendência muito grande a coagular. Então, um estudo muito legal feito pelo pessoal brasileiro, que eu gosto sempre de reforçar quando o brasileiro mostra alguma coisa, o pessoal do Círio e da UTI, da pneumologia lá das clínicas, né? O grupo da Eonara, da Bruna Piloto, que conseguiram demonstrar. É muito legal o relato dela. Assim, eu estava avaliando um paciente, ela estava indo relativamente bem, daí do nada ela piorou. Eu estou olhando para ela, o dedo dela fez um trombo, começou a ficar isquêmico na minha frente. Isso me chamou muita atenção para a gente pensar em um fenômeno trombótico. E aí a gente começou a anticoagular esses pacientes e eles começaram a melhorar. Então, assim, a gente percebe que tem uma relação com uma alteração de coagulação, quando a gente tem uma elevação desses parâmetros, estilo dedímero, queda de fibrinogênio, e quando você anticoagula, esses pacientes melhoram. A gente sabe que numa fase mais avançada da doença, a gente tem uma doença imunológica, caracterizada por uma alteração de coagulação e alterações inflamatórias no pulmão também. E aí talvez entrando na questão um pouquinho do corticoide em fase avançada. Aí eu fiquei numa dúvida aqui. Então o paciente chegava com sinais e sintomas de AVC e depois vocês descobriam que estavam com Covid, é isso? Exato. Então ele não era isolado. Então ele estava lá numa sala de emergência. Isso aconteceu algumas vezes. Né? E parece assim, não foi uma, não foi duas, não foi três, isso em qualquer serviço, porque não fazia parte de nenhum protocolo você investigar para paciente que não tem nenhum sintoma respiratório, chegar lá com um déficit neurológico, um AVC, você investigar o pulmão desse cara.
Depois que levantaram essa bola, a gente hoje em dia, alguns hospitais, inclusive o nosso, a gente faz protocolo de tomografia de crânio e tórax, pacientes que fogem daquela faixa etária mais habitual para ter AVC. Um jovem com AVC, eles pensam, peraí, deixa eu olhar esse pulmão para ver se não tem nenhuma outra coisa. A gente expandiu a investigação do AVC em jovem para o Covid. Eu acho que isso veio para ficar para a gente. Entendi. Então, e aí tem uma coisa que assim, né? Porque o Covid está acometendo as pessoas com comorbidades, com idade mais avançada, que sejam obesos, hipertensos, diabéticos, e aí vocês começaram a perceber isso numa faixa mais jovem. E então o Covid, né? Eu venho aqui a questionar que assim, o Covid não gosta só das comorbidades, ele também está chegando nos jovens e está fazendo um outro tipo de dano, pelo que você está me falando. Certo? Esse é o grande problema, porque acaba com esse mito, olha, só tem que isolar os nossos vovozinhos, o Covid é uma doença que só mata velho. Não, não é um problema, isso não é verdade. Tá? A gente consegue ver crianças tendo quadro de epilepsia, encefalite, outros quadros também, pacientes jovens tendo AVC. E, obviamente, aqueles pacientes com mais idade, mais comorbidades, são os que evoluem pior. Mas pensa, você pegar uma população mais jovem e começar a ter AVCs extensos, isso não é nada bom. Né? Então, assim, a gente tem que agir de maneira mais precoce, diminuir a transmissão desse vírus. Para isso é fundamental o isolamento social, é fundamental a gente seguir as regras que têm sido feitas para diminuir essa transmissão e diminuir o acometimento dessas pessoas. Parar com essa falácia que a doença é só de vovô, isso não é verdade. Entendi. Não, eu começo a me questionar sobre muitas coisas. E assim, só para eu pensar aqui, que eu vi aqui alguém que falou assim, que acho que eu pulei a pergunta. Eu vejo aqui já de ver novamente a pergunta e fazer para o Dr. Júlio. Não tem problema aqui. Legal. Estamos em casa aqui. Não, sobre isso, sobre o AVC. O AVC, na hora que ele se manifesta nesses pacientes, ele está se manifestando exatamente como ele deveria, ou ele está sendo diferente porque a pessoa já tem um acometimento? Ou está sendo exatamente igual? Então, o que eu tenho percebido, isso eu posso falar muito da minha prática. A gente vê que o cara, quando ele faz o paciente que vai fazer o AVC, ele vem depois do quadro respiratório, é mais tardio. Obviamente que tem aqueles caras que já estão na UTI, que aí complicam com tudo, pode fazer inclusive com tubo, essas coisas todas, mas o que chama atenção para a gente, às vezes o paciente teve o quadro respiratório há 7 dias atrás, ficou super bem e do nada faz uma isquemia, faz um déficit neurológico, né? Então, assim, é uma segunda fase da doença. Então, não necessariamente o cara está entubado, está com febre, está mal. Na verdade, a maioria dos pacientes que a gente vê no nosso cenário, eles já estavam bem. Você vai lá, o pulmão super ruim, mas o cara estava saturando 99 em ar ambiente, 98 em ar ambiente. Tá? E com baita de um AVC. E o que chama a atenção para a gente do AVC? Tá? É um AVC de vasos grandes. Tá? Isso é corroborado pela literatura também. O pessoal está vendo assim, então AVC grande, extenso, trombo grande. Né? E aí a gente vai correndo atrás, tentar fazer trombólise, tentar fazer trombectomia mecânica, tirar esse coágulo de lá para tentar melhorar para esses pacientes. Era a pergunta da professora Solange aqui, era sobre isso. Se o paciente com AVC agudo mais Covid, se ele está indo para trombólise ou trombectomia? Essa era a pergunta. Então, vocês estão seguindo o protocolo. Exato, ele segue o protocolo. Foi, na verdade, o pessoal lançou essa semana um protocolo de como abordar esses pacientes. Eles recomendam tomografar o tórax, tomar todo o cuidado no manejo desse paciente de proteção individual, mas sim, trombolizar esse paciente, fazer a trombólise, tá? Fazer não só a trombólise, como a trombectomia mecânica, arrancar mecanicamente esse trombo, fazer tudo que está ao seu alcance para melhorar. E aí, relatos anedóticos, né? O paciente que estava mal do pulmão, quando você faz a trombólise, ele melhorava o pulmão um pouco. Melhorava os coágulos, ele respirava um pouquinho melhor, mas só dura 24 horas, depois ele acabava piorando de novo. Né? Então, assim, a grande questão é que ponto que a gente vai anticoagular. Será que se a gente anticoagulasse esse paciente, eu melhoraria no começo? Essa é o que o pessoal tem estudado. Qual que é o momento de anticoagular para evitar esse desfecho? É isso que a gente vai aprender no dia a dia. E no dia a dia, como é que tem sido essa resposta? Por enquanto, já que a gente não tem estudos. O que a gente tem feito no contato com o pessoal que está mais na UTI, esses casos? Paciente que a gente interna, tá? O paciente está com um quadro mais grave, moderado a grave que internou. Ele está perdendo a saturação, está assim, começando a ter falta de ar, saturou menos que 94. A maioria dos hospitais tem optado por anticoagular esses pacientes. Tá? No começo, ele faz 1 mg por quilo, dividido em 2 tomadas,
e vai observando. O dedímero começou a subir, ou a função pulmonar começou a deteriorar, né? Começou a perder oxigênio, de saturar, eles dobram a dose, ou até mesmo vão usar a heparina. A gente tem que tomar cuidado com o pessoal um pouquinho mais fortinho, mais obeso, porque a heparina subcutânea não... O Clexane, desculpa, né? A nossa heparina subcutânea não vai absorver bem. Talvez a gente use heparina em bomba nesses pacientes. Mas a gente tem optado por entrar cada vez mais precocemente com anticoagulação para esses pacientes. Obviamente, pessoal, não é para sair correndo comprar anticoagulante, não. Não é para todo mundo. É para quem tem evidência de fenômeno trombótico, para quem está com insuficiência respiratória. Tá? Isso apresenta risco. Não estou recomendando para ninguém, pelo amor de Deus. Não saiam se coagulando por aí. Mas, procure um médico, sim. Por favor, vão ao hospital, procurem um médico. Mas assim, é uma maneira de evitar não só a complicação pulmonar, como a complicação coronariana, como a complicação renal e, no meu caso, principalmente a complicação neurológica. Mas a gente vai depender de tempo para saber quando, como fazer direitinho. Mas a gente vai vendo na prática que o pessoal tem feito e tem tido desfecho positivo. Tá, entendi. É o que a gente... esclerose múltipla aí, né? Aí atrás. Isso, é ela que ela queria saber. Vamos ler aqui o que ela perguntou. Ela colocou aqui, repita a pergunta. Desculpa, Marli, mas a gente vai voltando aqui. Sou portadora de esclerose múltipla com diagnóstico desde 1996. Sabemos que os sintomas são diversos dessa patologia. O que devo me preocupar com o Covid-19? Bom, essa é uma pergunta assim, que todos os meus pacientes que usam imunossupressor já ligaram aqui no consultório para perguntar. Legal. Primeiro, em relação ao uso ou não de imunossupressor, e nisso está incluído a esclerose múltipla, não teve diferença de desfecho entre o paciente que usava e que não usava. Ou seja, nem protegeu, como alguns achavam que iam proteger, e nem piorou, como alguns achavam que iam piorar. Então, o desfecho é o mesmo, ou seja, tem uma pequena porcentagem dos que vão piorar. É bom deixar isso bem claro, cara. Apesar de a gente estar nesse furor total por coronavírus, ela é uma doença que é raro da complicação. Tá? 5% dos pacientes vão ter complicação. Senão, não é o fim do mundo. A gente vai sair dessa. É importante algumas mensagens mais de conforto. E a gente viu que paciente que usava imunossupressor evoluiu da mesma maneira. Quem teve que complicar, complicou. Quem não teve que complicar, não complicou. Os 5% permaneceram o mesmo. Em relação a outra pergunta que me fazem, que é uso ou não uso a medicação? Mantenho, tiro, coloco? A Sociedade de Neurologia debaixou uma diretriz explicando quais medicações a gente pode manter e quais a gente suspende. Tá? A grande maioria, principalmente as vias orais, a gente pode manter. Tem que ter alguma cautela com rituximab, alentuzumab, cladribina, algumas coisinhas assim que são mais raras. A maioria do pessoal acaba não usando isso. Então, para o pessoal da esclerose múltipla, é manter o tratamento, o risco é o mesmo de todos. Então, os cuidados são iguais ao dos outros. Tá? É uma pergunta que é sempre feita aqui no meu consultório, seja para esclerose múltipla, seja para artrite reumatoide, Sjögren, qualquer outra coisa. Então, redobrar a atenção, né, frente a tudo que está acontecendo e seguir as normas que a gente está utilizando. Eu vou aproveitar só que a gente passou mais uma perguntinha aqui da Leta. Ela colocou aqui, ó, existe algum protocolo para administrar anticoagulantes para os pacientes com suspeita ou confirmados com Covid-19? Ou vai muito da prática? Você falou um pouquinho sobre isso, vamos só falar um pouquinho mais. Você falou que sim, né, que a gente estava utilizando os mesmos protocolos, porque eu acho que tudo é novo, né? Isso, é assim, quando é no começo, é muito difícil a gente ter muita evidência nesse momento, porque não dá tempo da gente fazer essa evidência. O que a gente vai fazer é avaliação de especialistas, o pessoal que tem mais mão. Tá? Eu gosto muito do jeito que o pessoal do Hospital das Clínicas e do Sírio tem feito. Me parece um protocolo muito legal. Para dar crédito, o protocolo da doutora Eonara e da doutora Bruna Piloto. Eles publicaram, tudo bonitinho. Muitos hospitais têm seguido, inclusive os hospitais de campanha aqui de São Paulo estão seguindo. Grosso modo, como que é o protocolo deles? Tá? Paciente que chega com quadro de dessaturação, eles iniciam uma anticoagulação, numa determinada faixa. Esse paciente começa a ter uma elevação do dedímero, ou então piora essa saturação dele, eles aumentam a anticoagulação. Piorou ainda mais, eles vão aumentando cada vez mais a anticoagulação. Chega um ponto, se tem uma inflamação muito grande no pulmão, que a gente chama pulmão de SARA, dessas coisas assim, a gente entra até inclusive com corticoide. Então tem um protocolinho bem feito. Essa aula é disponível, deve ter rodado o WhatsApp da maioria do pessoal médico e de enfermagem. Se você botar no Google, você consegue ver esse protocolo. O estudo está em pré-print, o resultado é muito bacana. Uma parecido com esse é o protocolo que o pessoal usa em Madrid. Só que o protocolo de Madrid, o pessoal usa já, fala da cloroquina, de outras coisas mais precoces que a gente não vai falar sobre isso agora, mas assim, também usa anticoagulação em determinados momentos. Então já existem protocolos cada vez mais bem definidos.
saindo da expertise individual e indo para uma mini evidência, assim. E o pessoal está usando o protocolo de hidroxicloroquina bastante, né? Bastante. É polêmico esse assunto. É a mesma coisa que eu falo. A evidência é muito fraca, a gente não tem porque não dá tempo de usar. Mas as grandes redes usam. Como? Monitorizado, paciente internado, você avaliando a questão cardiológica, tá? É importante porque, poxa vida, muito relato. A minha avó, de sei lá quantos anos, usava, nunca aconteceu nada. Muito provavelmente, é uma droga segura, a gente usa há muito tempo. Mas ela tem realmente alguma possibilidade de causar algumas arritmias potencialmente fatais. Se você começar a usar isso de maneira indiscriminada, você pode ter mais complicações que o próprio coronavírus. Então, para quem precisa ser usado, vai ser usado. Aqui em São Paulo a gente usa. Não só nos hospitais particulares, como inclusive nos hospitais públicos. Tá? Óbvio que tem algum protocolo que é diferente, uma instituição, outra instituição, mas alguns usam sim. Tá? Para o paciente certo, no momento certo. Eu reforço, não se automedique, vamos procurar um médico, isso vai dar tudo certo. Médico, enfermagem, hospital. Não, o diagnóstico é médico, vamos procurar um médico. Nessa Tá todo hora. mundo junto nessa. Não, estamos todos na linha de frente, né? Não tem o que fazer. Até assim, eu li falando um pouquinho sobre o profissional da saúde, né? Porque tem muitos médicos e enfermeiros aqui. A enfermagem acaba ficando o tempo todo com o paciente, né? A gente teve esse relato da paciente da semana passada, que era uma psicóloga, e ela falou que ela foi encontrar as pessoas hoje e ela não sabe quem são, porque ela só viu o olhinho das pessoas, né? Frente a isso. E a gente teve. Hoje saiu uma matéria que a gente já tem mais enfermeiros mortos do que a Espanha e a Itália teve, onde o surto foi bem avassalador, né? Eu aproveito para fazer essa pergunta para você sobre o dia a dia, porque você tem muito essa prática do dia a dia beira-leito, né? Você acha que os EPIs que a gente está tendo aqui, eles estão sendo suficientes? E Eu eles respondi estão essa chegando? pergunta ontem. É polêmica, assim, no começo, cara, tava faltando, somente na rede pública. Rede particular, assim, grosso modo, não teve esse problema. Mas na rede pública, no começo, faltou. E eu acho que talvez ali foi um fator ruim, assim, de contaminação. Até por desconhecimento dos pacientes que não sabiam. Eu lembro que eu sempre sentava com o pessoal no round do pronto-socorro e falava assim, moçada, a partir de hoje a gente tem que lidar com todo paciente como se ele fosse potencialmente Covid. Para a gente proteger não só nós mesmos, como aos outros pacientes que não são. Isso demorou um tempinho para o pessoal entender. Então, logo nas primeiras semanas, a gente teve um baque muito grande de infecções na equipe. Muita gente evoluindo mal, intubação, internação. Isso é uma coisa que acaba com o moral da equipe. É muito triste isso. Todo mundo acaba ficando muito, muito chateado com isso tudo. Com o passar das semanas, acho que o governo foi comprando. Não estou questionando preço nem nada disso, não. Mas, assim, hoje eu posso falar que os EPIs estão lá. Tá? Então, o que a gente tem usado? Hospital municipal, tá? Fora particular, tudo certo. Mas municipal, eu vejo avental descartável, eu vejo luva, eu tô vendo face shield, eu tô vendo máscara cirúrgica, óculos. E assim, o pessoal também tinha o material em alguns locais e o pessoal não estava usando por desconhecimento. Então, acho que agora o pessoal tem usado mais, a gente espera que essas fatalidades aconteçam cada vez menos, né? É difícil não acontecer porque a gente está lá na linha, a gente acaba se contaminando, a gente acaba tendo que lidar com isso, mas a gente espera que a gente consiga se proteger de uma maneira mais adequada. É o que eu falo, o soldado não vai para a guerra sem colete à prova de bala, isso é suicídio, não tem como a gente fazer isso, então tem que ter. E porque começou uma fiscalização maior, né, sobre isso, né? Eu sei que até a presidente do nosso Corém, aqui de São Paulo, tá na linha de frente, tá atuando para investigar como está a situação do pessoal, porque no começo houve um descaso bem grande sobre isso, né? Então espero que isso continue e que melhore cada vez mais, ainda mais nessa fase que a gente está agora, que a gente está numa curva muito crescente, né, do número de mortes. Espero que realmente isso melhora. A gente sabe qual é o caos, né? Por você fez residência no HC, eu fiz Hospital São Paulo. Eu lembro meu último ano da faculdade, no pronto-socorro não tinha adrenalina, assim, que os enfermeiros escondiam pra gente como se usar em quem realmente ia ter uma parada cardiorrespiratória, né? Então, assim, não é de hoje que isso acontece. Quando tem esses surtos, a gente não está preparado para isso, né? Mas isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu com todo mundo. Só que no país subdesenvolvido acaba tendo um pouco menos de chance de chegar às melhores
coisas, os melhores equipamentos e tudo mais, né? Eu vi até duas perguntas do Mas Cláudio aqui, bem legais. Eu quero responder as duas ao mesmo tempo, tá? Assim, Cláudio Toledo, tá? Cláudia, não sei. peraí, Cláudia. acho que é a Cláudia. Tem um monte de pergunta aqui, depois eu vou fazer na ordem, mas Tá vamos na lá. minha tela aqui A agora. Cláudia, a Cláudia Toledo é a diretora Exevi Brasil, tá? Oi, então eu escolhi a Vou te pessoa falar. certa para responder a pergunta. Mas Tá? os Então, profissionais estão usando? As o que pessoas aconteceu? contaminadas que voltaram estão usando achando que não vão pegar a doença novamente? Era a pergunta finalzinha essa daí. Quem pegou, tá seguro? Aí a gente vai responder daqui a pouco. Em relação ao começo, tá? No começo, acho que o pessoal negligenciou, assim, no comecinho, faltou equipamento, demorou um tempinho para abastecer. Mas às vezes depois que abasteceu, eu vi que o pessoal tinha muito desconhecimento do nível de proteção que tinha que ter. Então, assim, cada um fazia o que tinha da cabeça, demorou para ter uma padronização. Só falo institucionalmente, né? Então, acho que o pessoal demorou nesse começo para ter. Depois, quando o pessoal sentiu a gravidade, aí o pessoal começou a fazer até umas loucuras até demais, né? Sei lá, faltou fazer com roupa de mergulho lá. Mas, assim, eu acho que agora o pessoal já entendeu como é que tem feito. Em relação às pessoas que já foram contaminadas, infelizmente a gente teve, graças a Deus, na verdade, infelizmente elas se contaminaram, mas graças a Deus já voltaram, né? Ainda bem que elas já começaram a retornar para o trabalho. Elas usam equipamento de proteção individual como todas as outras, né? Enquanto a gente não souber, não tiver uma resposta definitiva, elas estão usando e, assim, o pessoal está com medo. Óbvio que tem sempre um outro fanfarrão lá que acaba querendo achar que é Highlander, mas a grande maioria está se cuidando. Assustou. Eu acho que assim, no começo o pessoal menosprezou, seja por informações desencontradas, seja, sei lá, qualquer orientação ruim, o pessoal achou que era só uma gripezinha mesmo no começo. E daí vai vendo a gravidade, vai subindo o nível de atenção. E hoje em dia todo mundo está muito mais bem preparado para atender esses pacientes e está muito mais preparado para se paramentar. Tem até uma pergunta sobre isso que eu vou falar que já me fizeram em outros lugares, assim. Então é melhor a gente pegar o Covid logo, né, para resolver? Eu falo, gente, eu não quero pegar, porque eu quero que a gente tenha protocolos de tratamentos para eu ter a chance, né, de ser salva, né? Então, essa é a ideia. 90%, 80% que não vão ter nada, ótimo. Se você puder garantir isso, ótimo. Mas a gente vê que tem gente jovem, tem criança, a gente tem comorbidades, que acaba se complicando também. Tá? Óbvio que morre muito menos, óbvio que complica muito menos, mas para aquela pessoa é 100%. Então, enquanto a gente não tem um protocolo de tratamento, vacina, algum tratamento super efetivo, é muito bom a gente ter cuidado com isso. Sim, sim. Eu vou só, nós já temos 40 minutos de live, eu te falei que o tempo passa super rápido, é super gostoso ficar conversando. Eu vou só dar uma atençãozinha aqui para algumas perguntas, porque tiveram muitas, tá? Perfeito. Então, eu vou fazer alguma seleçãozinha de quem perguntou lá atrás primeiro, tá? Só para eu não deixar esse pessoal para trás. A da esclerose múltipla a gente respondeu, dos protocolos, da trombólise. Aqui, ó. Até quanto tempo depois dos sintomas respiratórios, então, em média, devemos ficar atentos aos sintomas neurológicos? Você falou algumas coisas sobre isso, né? Porque o pessoal tá vindo depois. Não tem nenhum problema a gente falar isso de novo, assim, a gente acha que são os 14 dias da doença mesmo. Então, a gente percebe que a doença tem duas fases. Uma primeira, uma doença mais respiratória, que é onde os sintomas até são mais exuberantes, assim, febre, tosse, diarreia, hiposmia, essas coisas todas. Depois o paciente apresenta até uma melhora, que parece que diminuiu um pouquinho essa carga viral quando você monta a sua resposta imunológica. E do 7º ao 14 dia, ou 14 dias, né? Que a gente fica preocupado com os outros sintomas sistêmicos. Mas peraí, também não é pra gente entrar em paranoia. Geralmente o paciente que vai mal, ele já vai indo mal desde sempre. Calma, senão a galera não vive mais. Mas a gente tem que ficar atento até mais ou menos o 14º dia, que é quando você fica livre da doença, teoricamente. Então, legal, respondido. Tem uma outra pergunta bem legal da Luana aqui, ó. Existe algum prazo médio que apareçam efeitos secundários? Existe algum prazo médio que apareçam efeitos secundários? Podem aparecer após a recuperação do quadro da Covid-19? Era isso que eu ia te perguntar. Aqui você me falou que alguns pacientes que já tiveram problemas respiratórios, eles voltaram AVCzando, né? Isso, tem essa fase, quando você passa da fase respiratória, vamos chamar ela assim, até o 14º dia você está sob risco teórico, assim, até outras complicações, seja dor na perna, seja formigamento, e até as mais temidas, como AVC, complicações vasculares, assim. O que a gente vê também depois? Pacientes que tiveram os quadros pulmonares mais graves, tá? Os sintomas mais exuberantes, eles demoram mais tempo para recuperar. Você me perguntou, quanto tempo o cara volta a sentir cheiro? Depende de como foi a agressão. Então, a gente vê assim,
Paciente com cansaço depois é super comum, fica até 60 dias, tá? Depois com cansaço para voltar às atividades normais. Às vezes o cara fica com uma lombalgia, dor radicular por um tempinho depois, tá? A perda de cheiro, desse gosto. Então, tem os sintomas sequelares que ficam. Tá? O que a gente não sabe, até por não ter tido tempo de ver, é se esses sintomas vão ser permanentes ou não. Ou Tá? transitórios. Mas a gente sabe que mesmo depois de você estar curado do coronavírus, você não ter mais o Covid e você já superou a fase mais aguda, você pode ainda ter sintomas sequelares por um período, sim. Tá. Vamos lá, tem mais um aqui. Doutor Júlio, mas o uso do imunossupressor não baixa a imunidade e nos torna mais suscetível ao vírus? Assim, teoricamente, sim. Mas, assim, é do mesmo jeito que você tem a imunidade para infecção viral. Quando você pega gripe, resfriado, outros vírus que são respiratórios também. A questão do imunossupressor é que a gente queria saber da agressividade do vírus nessas pessoas. E a gente viu que ela é igual. Tinha gente, inclusive, que achava que por a doença ter um fator imunológico muito grande, como eu falei nessa segunda fase, né? Tempestade de citocinas, como o pessoal gosta de falar, que talvez quem usasse imunossupressor agisse melhor, respondesse melhor à infecção pelo coronavírus. E o que a gente viu, no único estudo que a gente tem, de 250, 290 pacientes, o desfecho foi exatamente o mesmo de quem não usava. Tá? Talvez tenha até uma maior chance de ter a infecção, tá? Mas não necessariamente você vai ter infecção mais grave. Isso vai depender muito mais do teu organismo do que da chance do próprio vírus. Certo, certo. Essa pergunta aqui do Valtinho, eu vou guardar mais um minutinho, tá, Valtinho? Só para eu terminar o assunto de neuro aqui, que ele quer saber. Estamos mesmo tendo uma nova subida da curva? Estatisticamente parece que sim, mas espera aí que a gente já responde no final isso daqui. Mais uma coisa que ele perguntou aqui. Quem tem cuidador em casa deve ter algum cuidado especial? Todos os cuidados que a gente tem falado até agora, ainda mais se o cuidador é rotativo, né? Então tem que ter sim todos os cuidados que o Ministério da Saúde tem falado, que nós temos falado, toda essa parte tem que ter sim. Ainda mais se for cuidador para idoso, redobrar todas as atenções, né? Você sabe muito melhor do que eu. Esse sim. Vitor, e os profissionais que são contaminados e que estão na linha de frente, existe algum cuidado para não desenvolver doença neurológica? Não dá para saber, hein? Essa a gente não consegue saber. Como eu falei, depende da resposta de cada organismo. A gente torce para que eles não desenvolvam, tá? Mas serve de consolo, assim, é pouca gente, 3% dos pacientes com sintomas graves de coronavírus ou com sintomas de coronavírus que vão desenvolver algum déficit neurológico. No máximo 5%, calma, não é todo mundo assim também. Olha, tem uma pergunta aqui que a gente também não vai saber responder, mas a gente tenta. Alzheimer pode aparecer precocemente com o Covid-19? Quem sabe daqui a uns anos a gente tem as respostas. A gente tem que dizer. O que a gente vê agora são quadros de confusão mental. Isso a gente vê bastante, confundido com delírio. Mas a própria definição de Alzheimer tem que ter um déficit cognitivo mais prolongado, que a gente não teve nem tempo ainda de ter pelo Alzheimer. Tá? Então, essa é uma pergunta que só lá na frente a gente vai saber responder, mas esperamos que não, né? Uma pergunta mais técnica aqui. Crise convulsiva tônico-clônica em adultos jovens, sem antecedentes e com exames normais no hospital, pode ser Covid? Pode. Posso falar com tranquilidade. Assim, o que a gente tem visto? A gente já viu alguns casos abrindo com crise convulsiva, tá? Assim, com encefalopatias, né? Meningites, ou enfim, qualquer outra coisa. Então, isso não quer dizer que todo caso de crise convulsiva é Covid, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente sabe que você pode ter sintomas neurológicos sem ter sintoma pulmonar clássico. Aí, esse cara, quando você vai ver o pulmão dele, tem alteração, tá? É o que a gente acontece no AVC. Pô, o cara não tá desaturando, o cara tá respirando super bem. Mas na hora que você tomografa o pulmão dele, tem um monte de mancha sugestiva. Então, o que acontece nesses pacientes? Crise convulsiva tônico-clônica generalizada, ou primeira crise da vida. A maior parte das vezes, não é nada, é alguma outra lesão. Isso, mas não significa que pode ter uma infecção pelo coronavírus? Pode, e vale a pena a gente investigar nesses casos.
Tá, legal. Isso aqui a professora deve estar perguntando porque acho que em alguns hospitais ainda não está com o protocolo. Aí fica a dica para dar uma olhadinha, ver o protocolo do HC, que o doutor Júlio falou que tem sido bom, o protocolo do Hospital Sírio-Libanês que deve ser parecido, porque tem muitos médicos no Sírio que são do HC. Então fica a dica para dar uma olhadinha e para tentar fazer a inserção desse protocolo para os pacientes que estão chegando com convulsão ou com outros problemas neurológicos, né? Agora tem uma pergunta aqui que eu quero ver. Você vai dar a mesma resposta. A S infantil previne o coronavírus ou previne sintomas neurológicos? Aí eu não entendi aqui qual que era, mas eu tô Eu achando acho que que eu é o... entendi a pergunta, porque assim, é uma pergunta. Se é um problema de coagulação, como eu estou falando para vocês, pô, eu uso OS para afinar o sangue, né? Mas vamos puxar a pergunta para o outro lado. Quem que é a população que mais tem problema com coronavírus? Quem está mais sofrendo com coronavírus? São os idosos, hipertensos, diabéticos, e esses pacientes, grosso modo, eles já tomam OS. Então a resposta está Uhum. aí. A própria população de risco já toma OS, então a gente sabe que não previne. E a gente acha que a gente tem a ver com o mecanismo do trombo. Tá? O trombo vermelho, o trombo branco, aquelas coisinhas assim, enfim. É um trombo mais forte, vamos dizer assim, que a gente não consegue segurar com AS infantil. Infelizmente, seria uma coisa muito boa para a gente. Mas a gente usar artilharia mais pesada para dissolver esse quadro, fazer uma fibrinólise, mais do que só Sim. uma antiagregação. Então, gente, não vai tomar Clexane, não vai tomar S, não vai Por tomar favor. Anitta, não vai tomar nada. Consulte o médico, né? Ah, e a, Perfeito. a Marina é minha parte de trabalho e ela colocou uma coisa bem lembrada aqui, que a gente acaba indo para a parte bem clínica, que na Elsevier a gente tem o Order Sets, que são as ordens médicas, e lá a gente já tem protocolo para Covid-19 sobre muitas coisas. Então, vale a pena dar uma olhadinha e todos os nossos protocolos para Covid-19 estão disponíveis gratuitos. Então, a gente entra lá no nosso link da bio e procura que a gente vai ter protocolo lá também. Tem mais um aqui, do Valtinho. Gostei de você, Valtinho. Muitas perguntas. Manda mais. Ó, uso o Simbicorte. Algum problema nisso? É a pergunta do corticoide na fase inicial, né? Tudo está muito no começo. A gente acha que quem usa dose muito alta de corticoide, como a outra pergunta fez, pode ter uma implicação numa maior replicação do vírus na fase inicial, tá? Mas a gente acha que o corticoide tópico, principalmente para as Symbicort, essas coisas assim, não tem tanto problema. Vai ter um problema maior se você descontinuar o uso, descompensar uma crise asmática, do que você continuar usando. Então, a orientação que a gente dá é continue com essa medicação. Obviamente, o cara que usa corticoide em dose alta, a gente tem que reavaliar, o que não é o caso do inalatório. Certo. Outra pergunta aqui. Alguma evidência ou relato de alteração do indicador tempo porta-agulha em sistemas já colapsados, prestes a colapsar? O que a gente vê? Quando o sistema colapsa, tudo fica atrasado, né? Se não tem mais lugar para entrar, não tem como fazer. O nosso principal problema de colapso, na verdade, são das vagas de terapia intensiva. Lembrar que uma UTI não é um ventilador, como todo mundo fala, se comprar 1 milhão de ventiladores eu resolvo o problema. Não, você não resolve. Você precisa ter 3, 5, 7, 10 profissionais ali para colocar lá. Se me colocar para botar num respirador, eu não sei o que fazer ali. Eu não tenho a expertise para isso. Então você tem que ter uma equipe treinada, passando por médico, enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar, tudo isso para a gente conseguir funcionar uma UTI de maneira adequada. Então, o porta-agulha, talvez para trombólise do AVC, não muda muita coisa. Se o fluxo estiver ok, o que pode acontecer é se a tomografia está muito cheia, isso vai me atrasar. Mas o nosso funil é lá atrás, os pacientes graves que precisam de cuidados intensivos. Tá? Então, por isso que a gente tem esse cuidado. Para dentro de enfermaria, isso não tem tanto problema. Tá? Mas, obviamente, que se colapsar o sistema, atrasa tudo. Sim, sim. Você sabe que hoje foi decretado aqui em São Paulo também o rodízio dos carros novamente, né? Não sei se você viu isso. Você não tem esse problema que você é médico, o médico não tem rodízio. Mas as enfermeiras têm problema, né? Aí fica também a chance da gente tentar lutar por alguns Não é direitos ruim, isso aí. é uma coisa que não resolve. Tá? Na minha opinião, é totalmente pessoal. Assim, a gente tem de Uhum. outras formas. Tá? Então, como que você vai fazer para o cara se locomover? É difícil. Sim, A gente tem que chegar no hospital, não é assim. Eu acho que a gente tem que sim, investir mais em conscientização. O governo tem que ser mais persuasivo, tem que fazer mais campanhas de publicidade para conscientizar o povo. Não adianta você botar um bloqueio que só causou trânsito. Você aumentar o rodízio. Quem é rico vai alugar um carro, vai pegar outro carro. Quem é médio vai ter o rodízio.
tá? A população mais carente é quem mais sofre, vai lotar ônibus. Não vai ter alternativa, vai piorar a aglomeração. Então a gente tem que Sim. pensar melhor um pouquinho nessas atitudes. Nessas atitudes, né? Enfim, é só para a gente não entrar nessa questão política, mas existem muitas coisas ainda para serem melhoradas. Ah, tem a Mariro, sei lá, Mari, vamos falar que é a Mari aqui. A Mari fez duas perguntas aqui, que eu até vou responder para ela, que tem a ver com a parte um pouco nutricional, né? Que ela colocou aqui. Aumentar a vitamina D funciona? E extrato de própolis? Faz 2 ou 3 semanas eu tive aqui como convidada a Andrea Naves, que ela é uma nutricionista super famosa e ela falou um pouquinho sobre isso. Mari, até se você quiser dar uma olhadinha, tá no nosso canal, no IGT, tá gravado, e ela falou um pouquinho a respeito disso. Inclusive, a literatura trouxe que o extrato de própolis não tem funcionado muito legal, porque ele faz uma resposta inflamatória para a célula. Então, o recomendado quem está usando o extrato de própolis, continua. Quem não está usando, não comece a usar. Essa foi a recomendação dos estudos que tiveram. E sobre a vitamina D, como é que funciona? Como é que tem sido os casos? Vocês estão fazendo dosagem de vitamina D nos pacientes, doutor Júlio? O que a gente viu? Começou esse bafafá com um estudo italiano que mostrou da vitamina D falando isso. O que parece que a gente conseguiu inferir depois de tudo isso é que assim, a falta de vitamina D é um problema, né? É mais uma comorbidade que a gente tem. E a gente não tem nenhuma evidência que o excesso de vitamina D que o pessoal tem feito que vai te proteger. Então a gente fala assim, vamos manter a vitamina D num patamar ok. Eu não preciso botar a vitamina D lá no alto, tomar 50 mil unidades todo dia, tá? Mas em compensação eu tenho que estar num nível bacana. Ainda mais nessa situação de isolamento social que as pessoas não estão conseguindo tomar sol. A população paulistana já não toma sol normalmente, né? Ficando dessa maneira tá muito pior sobre isso. Então, assim, não suplementar mais do que você deve, tá? Parece que a falta de vitamina D, faz mais mal do que o excesso faz bem. E, obviamente, que a vitamina D tem efeitos colaterais. Ela é uma vitamina que ela não é hidrossolúvel. Você não consegue tomar um montão e fazer xixi, tá? Ela vai ficar absorvida em parte gordurosa, pode causar problemas também. Nossa, gente, tá vendo? Estamos descobrindo muitas coisas. Uma pergunta da Camila. E se eu tenho alergia às medicações em teste? Preciso dela e tenho que tomar corticoide? Me ferrei? Tá. Não sei, calma. Primeiro, nem todo mundo que tem coronavírus vai precisar de medicação. Voltando, eu gosto sempre de frisar isso, tá? 80, 85, 90% das pessoas, dependendo da série, vão ter sintomas leves, vão sair dessa super bem, moçada, tá? Para os poucos que precisam de alguma internação ou tratamento específico, isso vai ser feito de maneira intra-hospitalar, com acompanhamento médico. Para quem tem alergia, pode ser feita de sensibilização. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer para tratar de uma maneira específica, tá? Cada dia que passa, a gente descobre um pouquinho melhor o mecanismo e vai desenvolvendo melhor o tratamento. Fiquem tranquilos. A gente só tem mais 10 minutos de live, tá no fim. Mas tem uma pergunta aqui bacana. Arritmia cardíaca, tipo extrasístole, controlada com Celozoc, é risco aumentado para Covid-19? Vamos lá. Arritmias, né? Cardiopatias como um todo são riscos aumentados, mas tem cardiopatias e tem cardiopatias. Obviamente, eu tive 3 dessas sístoles, meu coração tem uma palpitação leve. É muito diferente do cara que é coronariopata, já infartou, stent, essas coisas assim, né? Tem uma grande questão em relação à medicação que o pessoal usava, né? A gente sabe que algumas medicações, IECAS, enfim, poderiam aumentar assim, a suscetibilidade até o vírus. Tudo isso é muito experimental. Então, assim, o que eu posso dizer, eu não sei como que é a tua arritmia, espero que seja muito leve, mas quanto menor for o grau da tua coronariopatia, da tua cardiopatia, tá? Menor é a chance de ter complicações. Porque não sai dela, todo mundo teve uma bronquite por esforço, um asma, assim, também não é assim, são coisas mais graves. Doenças hematológicas. Poxa vida, tive uma anemia por falta de ferro, tô ferrado. Não é assim. Tá? São doenças mais graves. Quanto maior a gravidade da tua doença, maior vai ser a probabilidade de você ter formas graves do coronavírus. Cada caso é um caso, né? A gente tem que fazer anamnese, exame físico de todo mundo e tratar cada caso com a sua especificidade, né? E sobre o tal do ibuprofeno? O que você tem a me falar?
Então, isso causou um bafafá no começo também. Acho que foi o pessoal da Itália que começou a perceber que, pelo mecanismo fisiopatológico, o coronavírus poderia entrar pelo mesmo receptor que usa o ibuprofeno. E aí todo mundo começou a condenar o Advil. Tem pacientes que só respondiam para dor de cabeça com Advil e pararam de usar, né? Aquela mesma pergunta do cientista quando quer ficar em cima do muro, né? Faltam estudos para poder falar. Como tem essa evidênciazinha fraca, a gente fala assim, se puder evitar, vamos evitar. A gente tem opções de analgesia para isso, Tilenol, né, paracetamol, algumas outras coisas. Mas se tiver que usar, a gente vai fazer, não tem não tem tantos problemas assim. Então, assim, tem um risco teórico de aumentar, abrir portinha de entrada para o coronavírus, tem, alguns estudos falam sobre isso. Então, a orientação que eu dou para os meus pacientes, se você puder evitar, vamos evitar. A gente tem opções melhores para poder usar. E deixar bem claro para o pessoal que assim, a gente tem algumas coisas na literatura descrita, mas o que acontece é que não é estatisticamente ainda correlato. Então, o número de pessoas que tem ainda é muito pequeno para a gente afirmar com certeza que isso é válido e que não é válido, né? O que era desde o começo para eu te falar do que você tem visto, quais são as principais patologias neurológicas que que estão sendo desenvolvidas? A gente falou bastante do AVC por conta dos microtrombos e tudo mais, mas o que mais tem acontecido que você tem visto? Convulsão? Isso é bom falar, assim, é raro acontecer o AVC. Tem acontecido sim, tem que ficar de olho. Mas a manifestação mais comum que a gente vê é perda de cheiro e de gosto. Isso é típico. Tá? É o mais comum, leve, volta, dá tudo certo. Então, assim, a manifestação neurológica mais presente é mais leve, é mais comum, dá tudo certo. Outra coisa que a gente vê, muita dor muscular, tá? Seja de dor muscular, dor na panturrilha, dor na perna, dor nas costas, e às vezes alguns sinais de radiculopatia, tipo hérnia de disco, tá? De lesão radicular, o pessoal sente dor também, uma dor irradiada, acontece isso também, tá? Outras coisas que a gente vê daí para casos mais graves, né? Confusão mental, alteração de nível de consciência, alguns relatos também, mas sem evidência estatística, de síndrome de Guillain-Barré, ou seja, de polineuropatias, tá? E alguns outros, assim, de crises convulsivas, encefalites, a depender da gravidade dos sintomas. Então, a mensagem, o mais comum é o mais simples, é o que mais acontece, mas é benigno, tá? Não é todo mundo que vai ter AVC, pelo amor de Deus. Caso a caso, vamos analisar. Ó, a gente está chegando no fim, só tem 5 minutos. Eu queria falar só um pouquinho sobre os dados estatísticos mesmo, de como você tem sentido isso, né? Assim, pelas informações que a gente tem recebido, pelo que tem registrado, parece, sim, que estamos agora numa curva bem ascendente. Então, não sei se estamos no pico, se não estamos no pico. Qual é a sua relação? O que você tem sentido sobre tudo isso que está acontecendo? Toda vez que pergunta isso, eu respondo a mesma coisa, assim. A gente só vai saber que chegou no pico quando a gente passou dele, né? Todo a gente fica nessa expectativa. Então, quando esses casos começarem a descer, a gente fala, ufa, passamos desse pico. Isso é fundamental, e é importante a gente falar isso, porque não é uma questão de que a doença vai acabar. A doença vai ficar circulando aqui durante muito tempo. É uma questão do sistema de saúde dar conta. Então, a gente acredita que no pós-pico o sistema vai dar conta. Outro dado que é muito importante, assim, o Brasil é um país continental. Então, a gente tem diferentes epidemias em diferentes etapas do nosso país. São Paulo começou primeiro. Então, a gente está vivendo o pior momento agora. Talvez Santa Catarina está começando a sua curva agora, Minas mais depois, Manaus um pouco perto do que a gente está. Então, em termos de São Paulo, o que a gente vê nos últimos dias e conversando com os colegas, é que parece que a gente está no nível de saturação bem alto, mas a aceleração diminuiu. O que isso quer dizer? Que a gente está ou no pico ou muito próximo dele. Né? Parou de subir assim. Ontem chegava a 10, hoje chega a 100, amanhã chega a 1000. Parece que chega a 100, 100, 100, vem mantendo uma tendência a isso. Muito alta, com o sistema de saúde super saturado, mas que a gente espera, na verdade, isso é muito mais um pensamento do que talvez um dado empírico, que isso comece a cair nos próximos dias. Para o Brasil, isso vai demorar. Eu acredito que a gente ainda vai ter mais má notícias assim, ao longo das próximas semanas. Tá? Porque a gente tem lugares que está crescendo muito ainda, aquele aumento acelerado que o pessoal diz. Mas isso é só o tempo que vai dizer para a gente. No momento, as orientações são ficar em casa, não sair, cuidar de você, usar máscara. Né? É importante falar da questão da máscara, que a máscara protege a outra pessoa. A minha máscara te protege, a tua máscara me protege. É importante a conscientização social. Achar que não é bobeira. Mas eu acredito sim que a gente esteja em São Paulo no nível mais alto que a gente está. A gente já teve com tendência de queda.
Olha, eu tenho mais umas 4 ou 5 perguntas que elas vão ficar pendentes. Vou pedir a gentileza para vocês me escreverem no site da Elsevier para a gente poder responder isso, porque senão a live ela corta, ela acaba com a gente aqui e eu nem me despeço de você. Mas assim, ó, foi um prazer ter você aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Foi super gostoso estar conversando e saber um pouquinho mais sobre tudo isso. Espero que a gente tenha outras oportunidades para poder se encontrar e para conversar melhor disso numa fase que isso já tenha passado, né? Vamos ver se a gente faz um pós-live, pós-Covid, para a gente ter mais respostas para muitas perguntas, né? Queria, então, te agradecer sobre isso. Daqui a pouquinho eu te chamo só para te dar um feedback de tudo o que aconteceu e falar para o pessoal, siga o perfil da Elsevier Brasil, né? Lá a gente tem vários, a gente tem um link onde tem todo o nosso material, temos protocolos de Covid para enfermagem, para médicos. O pessoal também, se tiver dúvida, pode seguir o Dr. Júlio, pode seguir a clínica que ele está representando agora. E lá também na Elsevier a gente tem o centro de informações, onde a gente tem informações que são atualizadas diariamente, né? Então é bem legal isso. E para nossa próxima live, eu vou deixar aqui um gostinho que vai vir um cardiologista. Agora vamos pegar vários especialistas. Então começamos com o Dr. Júlio e foi muito legal, muito especial para começar isso. E Dr. Júlio, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Obrigado, foi muito, muito bacana esse convite, né? Mundo moderno, a gente tendo que se reunir por live, já acostumado com seminários, palestras, né? O pessoal que quiser seguir aí no Centro Médico Prime Video, manda as dúvidas pra gente, que na medida do possível eu vou respondendo. Quem me conhece sabe que eu gosto de explicar. E a mensagem final que eu queria deixar, cara, é que eu sinto muito aqui nos pacientes que vem, que a gente vai conversando, a moral tá muito baixa do pessoal, tá? Vamos parar de olhar, a gente fala muito de número de mortes, número de casos, vamos começar a olhar para o que tá acontecendo lá fora, tá? China já foi epicentro, tá? Itália já foi epicentro. Inglaterra, Espanha, enfim, a Europa toda, os caras estão reabrindo, tá? Por mais que esteja duro pra gente, tá sendo duro mesmo, a gente vai perder muita gente, é ruim, os números são ruins, isso vai passar, tá? Eu não tenho dúvida, isso é uma questão de tempo pra gente voltar uma nova normalidade. Então, assim, a gente tá num momento difícil, mas assim, vamos olhar pro futuro, vamos olhar pro vizinho, ver lá, eles sofreram também e estão conseguindo tocar a vidinha deles, a gente vai conseguir tocar a nossa também. Tá? A gente tem um pouquinho de boas notícias nesse momento, então assim, isso vai passar, moçada. Segurem firme aí que o sol vai raiar. Ai, obrigada. A gente tem 30 segundos. Muito obrigada, um beijo para você e a gente vai se falando ainda por aqui, tchau, tá bom? Obrigada, pessoal. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.